Oi, gente, boa noite. Então, estamos abrindo aqui a live também no Instagram. Nós estamos na nossa mentoria na comunidade Mulher Plena e nós estamos falando hoje sobre inteligência emocional, nova programação mental para uma nova vida. Como que mudanças simples podem trazer impactos profundos para a nossa vida. Vou encaminhar aqui para algumas pessoas. Deixa eu ver. Então, bora lá, meninas. Vocês estão vendo? Sim? Tá. Então, bora lá. Como que a inteligência emocional, ela é uma das coisas mais importantes que a gente possa querer estudar, né? Depois que eu aprendi um pouquinho mais sobre isso, a minha vida mudou completamente. Porque quando a gente adquire e sabe exatamente o que é essa inteligência emocional, a gente começa a separar emoções de sentimentos, de mente, de cérebro, e a gente começa a entender como funciona melhor o nosso corpo. E a gente começa a fazer algumas coisas diferentes, ter hábitos e atitudes diferentes na nossa vida mediante isso. Por quê? Porque o que está programado aqui na nossa mente são as nossas crenças, os nossos medos, nossas dificuldades, tá tudo enraizado aqui nessa programação. E essa programação é a nossa mente, a nossa mentalidade, e é ela que faz a diferença na nossa vida. Para a gente ter a vida que a gente merece ter, a gente precisa mudar esses drives, a gente precisa mudar essa mentalidade, porque senão a gente vai viver tendo a mesma vida. A gente não vai conseguir sair do lugar, mesmo que eu queira, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu dê o meu 100%, não, o meu cérebro não vai permitir que isso aconteça. Então, muitas vezes não é porque eu não quero, porque eu não consigo, porque as minhas condições, dos muitos porquês que a gente vai ter. Não, é a nossa programação. Vocês já ouviram falar, né? Especialmente sobre a parte financeira, sobre dinheiro, né? Que se a gente não mudar a nossa mentalidade, como o dinheiro vem, ele vai, crenças que nos limitam. Então, a gente vai ver hoje como que mudanças simples na nossa vida podem ter uns impactos profundos, mas duradouros na nossa vida. Só que essa inteligência emocional, ela é adquirida aos poucos. Não pense que, eu vou sair dessa aula aqui, então, super inteligente emocional, e a partir de hoje eu vou começar a fazer mudanças. Sim, vai. Mas essas mudanças não vão acontecer da noite para o dia como a gente imagina e gostaria que fosse. Que bom se fosse que a gente tivesse controle das nossas emoções, a partir de hoje a gente virasse a chave assim, plim, na nossa cabeça e a gente começasse a ficar quieto quando a gente tá irritada para não responder para alguém, que a gente não se importasse com a opinião dos outros, que a gente não tivesse necessidade de aprovação, a gente não precisaria, seria muito mais fácil, muito mais rápido as coisas na nossa vida, mas não é assim que funciona. Então, vamos lá, vamos começar a ter mais isso, né? Com certeza vocês já ouviram falar muito sobre isso, só que quando a gente foca nisso, a gente começa a entender um pouco melhor. Então, tudo, exatamente tudo que a gente vive é fruto de uma programação mental. Toda a vida que a gente tem é fruto de uma programação mental. É uma instalação, é um software, é um computador, né? Ele tem a parte da carcaça e a parte dos programas. A hardware é a parte da carcaça, a nossa carcaça, o nosso corpo. E é o que ninguém aqui pensa igual, né? Então esses softwares foram instalados por quem? Pelos nossos pais, pelas pessoas de autoridade na nossa vida, né? Pai, mãe, irmão, professor, pastor, enfim, as pessoas que a gente mais convive, respeita, admira. Através delas que a gente adquiriu a consciência da nossa realidade e conheceu o mundo. Só que nem sempre esse mundo que nos apresentaram é o mundo real. Então, essa programação precisa ser mudada, mas desde que a gente tenha consciência de que ela não é a melhor para a gente, né?
Então, essa inteligência emocional, ela é treinável, completamente treinável. E é isso que a gente está buscando aqui nessa comunidade, juntas. Treinar a nossa inteligência emocional. Então, essa inteligência vai fazer com que a gente saiba lidar melhor com os nossos sentimentos e com o sentimento das outras pessoas. E o mais importante qual é? Os dois. Porque não é só sobre a gente. Não adianta só eu ter o domínio sobre as minhas emoções e os meus sentimentos, a minha língua. É sobre o outro, o sentimento dos outros. E isso é o mais difícil, porque eu tenho controle sobre mim, não sobre o sentimento dos outros. Só que eu é que tenho que saber me comportar diante dos sentimentos dos outros. E aí é a parte mais desafiadora. Então, por exemplo, né? Eu falo assim, eu não aguento mais esse casamento. Eu já falei isso muitas vezes. Então, vocês não falam alguma coisa parecida com essa? Tipo, tô cansada disso, não aguento mais, tô de saco cheio disso, daquilo. E isso são drives mentais instalados na nossa boca, na nossa mente, que simplesmente a gente gospe para fora, a gente não pensa no que a gente fala. Só que isso tem que mudar, porque a gente precisa falar diferente. Só que para mim falar diferente, eu preciso pensar diferente. E os nossos drives estão na nossa mente. E a nossa inteligência emocional está na nossa mente. A gente vai falar um pouquinho mais de emoção, de sentimento, para a gente poder dividir e entender melhor como que funciona um, como que funciona outro, tá? Então, vocês topam mudar a mentalidade para que a gente possa mudar esse software instalados na nossa mente? Vamos mudar de vida? Vamos mudar a nossa mentalidade? Vamos realmente ter uma vida próspera em todas as áreas? Porque é isso que o Senhor quer da gente. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está juntos nessa comunidade. É por isso que a gente está aqui nessa live no Instagram. É para atingir cada vez mais pessoas e que mais mulheres se interessem para adquirir essa inteligência emocional. Então, cérebro é o nosso hardware, tá? E a nossa... Eu escrevi errado ali. A nossa mentalidade é nosso software. Então, o nosso cérebro é a nossa carcaça, é o nosso funcionamento. Ele vai sempre estar brigando com a gente. Sempre, sempre, sempre. Então, sabe quando alguns pensamentos, né? A gente fica brigando, né? Com os nossos pensamentos. Essa parte que nunca quer fazer nada é o seu cérebro. É o seu hardware. Então, a sua mentalidade precisa mudar, que é o seu software. Então, você precisa instalar coisas boas e positivas para que ele mude. Para que mude esses pensamentos e essa fala, tipo, não aguento mais o meu casamento. Não, vamos ter que começar a falar diferente. E quais são as maneiras que a gente vai mudar esses drives mentais na nossa vida? Primeiro, né? Não que seja numa ordem, mas eu coloquei numa ordem que eu faço na minha vida quando eu acordo, tá? Leitura bíblica, oração, né? E jejum. O jejum aqui, ele pode ser de mente e ele pode ser de espírito. Eu nunca tinha ouvido falar de jejum de mente. Nunca ninguém tinha me falado disso. Mas como que é o jejum de mente? O jejum de mente é isso que a gente faz também nas nossas tarefas da semana, né? Que é, por exemplo, ficar sem açúcar, ficar sem glúten, ficar sem carne, enfim, né? Esses que a gente faz na semana. Ele não é só pro nosso espírito, para como é que fala? Agora enrolei a língua. Mortificar, né? Não sei se é bem essa palavra. Tem uma expressão na Bíblia que fala disso, né? Que é mortificar, eu acho. Eu não sei certo. O nosso espírito, para ser mais sensível... A nossa carne, aliás. Para ser mais sensível no espírito. Mas o jejum de mente é para que a gente possa controlar isso aqui, ó. O nosso cérebro. Nosso cérebro. Por quê? Porque se a gente corta... Por isso que eu sou completamente
contra dietas restritivas ou qualquer tipo de dieta, porque a partir do momento que tu corta as coisas que você mais gosta, as coisas que tu tá acostumado a comer do dia para noite, o seu cérebro não vai aceitar. Então a gente tem que introduzir hábitos, a gente tem que mudar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida. E a segunda coisa, modelagens. Aqui eu coloquei o meu mentor, o Pablo Marçal, que foi uma das pessoas que eu modelo para que realmente eu possa ter essa mudança de mentalidade. Por quê? Não foi só ele e não é só ele. O que é modelar? Modelar é a gente conviver com pessoas, ouvir pessoas do nosso convívio ou fora do nosso convívio, que vão fazer a gente mudar a nossa mentalidade. Porque a gente vai começar a pensar como as pessoas pensam, a gente vai começar a entender e ver o mundo diferente como elas veem. Então, muitas pessoas eu modelei na minha vida. E muitas vezes a gente nem sabe direito o que a gente modelou, o que é essa tal modelagem, mas é a gente adquirir essas melhores qualidades de cada pessoa. Só que a gente não aprende só com as pessoas boazinhas ou só com quem a gente gosta. A gente também aprende com quem a gente não gosta. E aí que mora a sabedoria, em aprender coisas com quem a gente não gosta. Porque todo mundo tem peças do nosso quebra-cabeça. A nossa vida é um jogo, né? Como se fosse um jogo de quebra-cabeças. De não sei quantas milhares de peças. Só que essas peças do nosso quebra-cabeça estão soltas por aí. E elas estão também com as pessoas que a gente não gosta. E é por isso que a gente tem que prestar atenção naquelas pessoas que a gente não gosta. Quais são as coisas que eu tenho que aprender com aquela pessoa que eu não gosto, que eu não suporto, que eu não vou com a cara, que eu não bateu o santo, sei lá como que vocês usam a expressão. Até com elas a gente pode aprender, a gente só precisa fazer perguntas. Outra maneira, né, de mudar os nossos drives mentais é através de filmes. Eu comecei a ver filmes com um olhar diferente a partir do momento que eu soube de tudo isso. Porque muitos filmes eu já tinha visto. E eu sou uma pessoa muito chata. Eu não gosto de ler 2 livros, 2 vezes o mesmo livro. Eu não gosto de ver 2 vezes o mesmo filme. A não ser que seja muito maravilhosamente bom, né? Mas, vendo novamente esses filmes, eu comecei a tirar o meu óculos e a enxergar com outros olhos muitas coisas. E é esse o propósito. Então não é só de você, já assisti, não. É enxergar com outros óculos, ver sobre outros ângulos algumas coisas diferentes e observar pontos diferentes que a gente não viu. E também a leitura de livros. Porque, gente, leitura de livros... Cara, eu era uma pessoa que detestava ler. Eu odiava ler. Eu odiava. Quando era criança, só por obrigação. E na faculdade, então, só por obrigação também. Poucos livros na minha vida, dá para contar numa mão aqui, 5 dedos, quantos livros eu fui comprar numa livraria. Hoje, eu praticamente leio ou ouço 1 por semana. E é muito bom. Se eu não consigo ouvir ele todo, eu ouço uma parte ou eu vejo ouço um resumo dele. Mas como isso mudou a minha mente, como isso me ajudou a ter essa inteligência emocional. E me ajuda até hoje. E que a gente vai morrer e vai aprendendo, vai querendo aprender mais sobre isso. Então é muito importante usar todas essas maneiras para a gente mudar os nossos drives mentais, tá, meninas? E também, se você não reprogramar a sua mente, você vai ser uma boba a vida inteira. Assim como eu era, assim como eu fui, muito boba, muito ignorante em muitas áreas da minha vida. Muita falta de inteligência emocional em várias áreas da minha vida. Então, o que eu precisei fazer para mim reprogramar a minha mente? Eu precisei cuidar das minhas emoções,
Porque as minhas emoções, suas emoções precisam ir para a escola, literalmente, ir para a escola todos os dias. E os nossos sentimentos precisam ser treinados todos os dias, todos os dias. Não pode passar um dia sequer, a gente sempre vai ter que ir para a escola, sempre vai ter que aprender. Não permita que ninguém entre na sua cabeça. Não deixe ninguém entrar na sua cabeça. Ninguém é ninguém. Ninguém tem um poder maior sobre você do que o Senhor na sua vida. Não permita que ninguém te diga o que fazer. Treine as suas emoções. Porque com esse treinamento você vai saber se impor, você vai saber se organizar mentalmente, você vai saber se controlar sua língua, você vai saber e entender e não se deixar mais ser dominado por nada e por ninguém, por nenhuma situação. Então, se o seu passado te afeta, com bons ou maus momentos, com ruins momentos, é porque ele não foi ressignificado ainda. Se tem alguma coisa de boa ou ruim no seu passado, é porque você ainda não ressignificou isso na sua vida. E se você não ressignificar isso na sua vida, as suas emoções ficam abertas. Sabe aquelas coisas assim, tipo, vocês nunca tiveram essa pergunta? Tipo assim, por que eu tô vivendo isso de novo? Por que eu tô passando por isso de novo? Mas que bosta! Por que tudo de novo? É porque você não ressignificou, não resolveu as coisas no passado e você vai passar de novo. Vai passar de novo, vai passar de novo, vai deixar essas emoções abertas. E aí, quando acontecer alguma coisa parecida, opa! Entendeu? E aí você vai reviver. Então, você precisa viver no agora, você precisa ressignificar o passado, você não precisa se preocupar com o futuro, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o futuro, mas você precisa viver o agora. Eu consegui entender melhor do que é viver o agora e por que eu tenho que viver o agora. E sábado, na quinta corrida do fogo, que eu tava falando para vocês no início, eu consegui provar para mim mesma por que é que eu tenho que viver no agora. Não é da noite pro dia. É um acúmulo de energia, é um acúmulo de coisas. E a gente não enxerga a nossa evolução. A gente só enxerga quando a mudança é muito drástica, quando é muito brusca, quando é muito diferente. Se foram pequenas mudanças diariamente, a gente não enxerga e isso é muito ruim pra gente. Por isso que, lembra que nas mentorias anteriores, que a gente falou sobre isso, eu pedi pra vocês pegar um caderninho, botar do lado da cama e dormir um pouquinho antes, fazer uma rotina do sono e anotar os micros resultados que você tem diariamente? Porque eu me surpreendi com o resultado que eu tive. Foi um acúmulo de energia e eu nem imaginava que ia me levar a esse lugar. E talvez a gente esteja também com acúmulo de energia e não sabe o potencial que a gente tem. A gente não confia na gente mesma. A gente não acredita que a gente pode e a gente consegue porque a gente se acha incapaz de fazer as coisas. Só que talvez você já tenha essa energia acumulada que é para você dar um passo, que é para você sair do lugar, que é para você fazer alguma coisa e você não está fazendo. Ou talvez ao contrário. Você queira fazer tudo, mas não tem energia para fazer e não é o momento no agora. Mas você precisa começar com os pequenos micros resultados, todo dia um hábito, todo dia. Ai, hoje eu falhei, não importa, amanhã eu vou fazer. Ai, não consegui, mas vou fazer. É ter a consciência do que fazer. E quando os seus sentimentos e emoções foram treinados, você não vai mais se importar se as pessoas falam o que querem.
Então você não vai mais se importar com que as pessoas vão ficar o tempo todo, porque as pessoas vão falar. As pessoas sempre vão falar. Bem ou mal, mas elas sempre vão falar. Ai, não, mas eu sou boazinha, ninguém nunca mais vai falar mal de mim, nunca vai falar. Vão falar sim. Vão falar. Não importa se tu é boa, se tu é ruim, se tu é preta, branca, loira, parda, não importa, vão falar de você, sempre vão, vai ter alguém que não vai ir com a tua lata e vai falar mal de ti, não importa se conhece ou não conhece a pessoa que você é de verdade. Então, de que maneira que a gente foi mentalmente programado? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente foi mentalmente programada para depender de elogios. Quem não gosta, né, de um elogio? Quem não gosta? A gente foi programada para a gente fugir de crítica. Por que a gente foge de críticas? Porque tem a necessidade de aprovação, porque a gente quer ser querido por todo mundo e a gente não quer que ninguém fale da gente. A gente foi programado para ter saudade. Saudade é errado. Saudade do que passou, eu não preciso ter, porque eu vivi os bons momentos. Eu não preciso ter saudade de alguém que eu perdi também, porque eu tenho que ter dado o melhor de mim nos meus momentos para essa pessoa. Porque aí não vai ficar saudade de dor ou de sofrimento, vai ficar saudade boa. A saudade das coisas boas, você não vai lembrar só das coisas ruins, vai ficar a parte boa, das coisas boas, das memórias que vocês viveram. Então, saudade, não preciso ter saudade, porque tudo tá aqui, ó. Tá aqui, tá no nosso coração, tá na gente, como tatuagens, né? A gente também foi programado mentalmente para gostar de ser paparicada. Quem não gosta de ser paparicada? Alguns mais do que outras, né? Mas no fundo, até quem não gosta de ser paparicado tem um problema aí, tem um drive mental aí diferente, fora dos conformes. Por quê? Porque não é o 8 ou 80. Não é o fato de eu viver, né, com essa pressão de ai, mas também não o nada. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida. E a gente foi treinado para ser paparicada. A gente foi treinado também para não gostar de aparecer. Da gente gostar de aparecer e da gente não gostar de aparecer. Ai, mas tá tudo bem, eu não gosto de aparecer. Mas o não gostar de aparecer também é ruim, porque a gente precisa se curvar para aquilo. E eu vou falar mais adiante que a gente não precisa se curvar para nada, nem para ninguém. A gente só se curva para o Senhor, para Deus. E outra coisa, a gente foi treinado para a gente gostar de ser exaltada. Quem não gosta? Então a gente foi treinado para esse monte de coisas que não são boas e muitas outras coisas que não são boas. Só que a gente precisa mudar esses drives mentais. A gente precisa mudar essa mentalidade, porque senão a gente vai ficar no mesmo lugar sempre, uma vida toda. E ninguém merece viver em ciclos repetitivos, seja de saúde, seja de corpo, seja de mente. E muitas vezes você não está cuidando do seu corpo como deveria, porque você tem esses drives mentais errados. E eu lembrei de uma coisa aqui, gurias, deixa eu só... Eu esqueci de mandar ali no nosso grupo. Peraí. Vou copiar aqui, gurias, vou mandar para o nosso grupo das alunas.
Peraí. Eu sei que a gente já começou, mas... Vou colocar aqui também para as meninas do desafio, para elas acompanharem aqui com a gente, que eu esqueci de botar antes. Bora lá, vamos continuar. Então, se você estiver na sua missão, nada pode dar errado. Vocês lembram de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Eu amo esse versículo. Por que a gente precisa estar na nossa missão? Porque se a gente entende qual é a nossa missão, nada dá errado. Porque tudo contribui para o bem. Então, por isso que eu não preciso me preocupar com o meu passado, mas eu preciso ressignificar o meu passado. E por isso que eu não preciso me preocupar com o futuro. Porque nada acontece por acaso. Então, por que eu vou me preocupar com o futuro se tudo, até as coisas aparentemente ruins que me acontecem, o Senhor vai fazer contribuir para o meu bem lá no futuro? Então, eu não preciso me preocupar com isso. Quantos anos eu me desgastei na minha vida? Me preocupando com o passado. Me preocupando com o futuro. Quantas energias, quanta energia desperdiçada. Me preocupando com o meu passado. Me preocupando com o meu futuro. E deixando de viver o agora. É por isso que vocês precisam entender o que é viver no agora. Eu vou explicar um pouquinho mais. A gente precisa se divertir, a gente precisa desfrutar no agora, porque tudo que acontece na nossa vida é no hoje, é no agora. Eu tenho como fazer um planejamento, gastar energia, sim, mas é 10% com o futuro, 30% com o passado e 10, 30, 40 e 60% com o presente, 100%. Aonde mais eu tenho que viver? No presente, no agora. Quando a gente começa a entender o que o agora faz na nossa vida, cara, a gente vai viver muito melhor. Muito melhor. A gente vai começar a ver os resultados na nossa vida quando a gente não deixar para amanhã. Nunca mais deixe de fazer nada no hoje e no agora. Eu comecei a viver um pouco isso, ter essa experiência quando eu fiz o Empretec. Meu Deus do céu, eu tinha recém montado o meu restaurante em 2007, 2008, por aí. Antes de 2010, entre 2006 e entre 2010, por aí. Eu fiz o Empretec e eu vivenciei muito disso que eu tô falando para vocês. E eu não sabia o que isso ia acontecer. Oi, Neca. Oi, Maricelce. E eu não sabia isso. Só que naquela época eu não tinha inteligência emocional, ó. Meu Deus do céu, só vivia trabalhando. Naquela época fazia faculdade também. Via que nem uma doida. Mas é viver o hoje, viver o agora. E isso mostra que a gente pode fazer tudo que a gente precisa no hoje e no agora. E isso vai fazer diferença total na nossa vida. Né, que a gente está falando sobre inteligência emocional, de como a gente vai... que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados na nossa vida, tá? Vamos lá. E o futuro? Vou falar um pouquinho mais e explicar um pouquinho mais sobre o futuro. O futuro, a gente não precisa se preocupar com ele, porque a gente entende que se todas as coisas cooperam para o bem, por que eu vou estar me preocupando lá na frente?
Ai, sim, não importa qual é o problema, com o meu corpo, com a minha saúde, com o financeiro, com o marido, com o filho. Não, porque eu preciso deixar as coisas acontecer. E a partir do momento que eu confio, eu acredito em Romanos 8:28, eu vivo bem, eu vivo alegre, eu não vivo frustrada, eu não vivo ansiosa, eu não vivo depressiva. Então, a gente precisa ter essa consciência para que as coisas comecem a mudar na nossa vida. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por que eu vou me preocupar com o meu futuro? Ah, mas até as coisas ruins vêm de Deus? Não que venham todas as coisas ruins de Deus, mas Ele permite muitas vezes, mas sempre tem a permissão dele. Nada acontece por acaso. E a permissão dele na nossa vida, o consentimento dele na nossa vida, vai fazer, ele vai transformar esse mal em bem. Ai, mas eu não enxergo isso ainda na minha vida. Calma, calma, calma que você vai ver. Calma que você vai entender. E se você ainda não está entendendo, calma, descansa, respira. Coloca outros óculos de inteligência emocional, conhece mais um pouquinho a palavra, conhece mais o Senhor, conheça mais as suas promessas e você vai ter mais essa paz e tranquilidade e confiança que você precisa. Então, ou seja, não tem nada do passado, não tem nada do futuro para que impeça você de viver o hoje, de viver o agora. Nada pode te roubar a energia de viver o agora. Nada, nada. Nenhuma preocupação com o eu do passado, com as coisas que você fez ou deixou de fazer no passado e nem com as coisas que você vai viver no futuro. Nada pode. Sabe aquele rabo, né, que a gente costuma falar, tipo, de não deixar rabo? É isso. Tu não pode deixar o rabo no passado e também não pode deixar o rabo no futuro. Você precisa viver o agora. Então não te preocupa com o que as pessoas vão falar, vão pensar, não se preocupa. Por quê? Descansa. Descansa no Senhor. Viva o agora. Viva o momento presente. Quando a gente começa a ter essa inteligência emocional, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque muitas vezes a gente tá vivendo e remoendo e sobrevivendo com aqueles problemas lá do passado ou com as preocupações do futuro. E para isso acontecer, a gente precisa viver no agora. A gente precisa resolver o passado e resolver o futuro. Para que a gente não se preocupe com nenhum dos dois. Porque senão, eu não vou viver a minha vida. Eu vou viver a vida dos outros, eu vou viver a minha vida do passado, vou viver a minha vida do futuro, mas não vou viver o agora. E isso vai estragar a minha vida. Isso vai prejudicar a minha vida, isso vai acabar com a minha vida. Isso vai acabar com a minha saúde. Isso pode me trazer doenças. E isso é muito, muito, muito ruim pra gente. Sentimento. Então, o que é o sentimento? É a minha interpretação da realidade. E a emoção, qual que é a diferença, né, de sentimento e emoção? Para mim, na minha cabeça, era sempre muito, muito confusa. O que é sentimento, o que é emoção? Eu não sabia distinguir. Eu tive muita dificuldade de começar a entender qual é essa diferença de sentimento e de emoção. Mas quando a gente começa a entender isso, por exemplo, sentimento, eu tenho um sentimento, eu tenho uma interpretação da minha realidade. Porque eu tenho os meus óculos da minha realidade. Agora, se eu entregar os óculos para Braine olhar a minha realidade, ela vai me olhar com outros olhos, pela experiência dela, pela visão dela. Então, esse sentimento é a minha interpretação da minha realidade. E as emoções é como eu absorvo esse sentimento, misturo tudo aqui dentro e eu devolvo isso.
É uma energia de devolução. Então, como que eu vou processar tudo isso? Eu, quando discuto com o Thiago, meu marido, eu posso ficar brigando 500 horas, ou eu posso ter a inteligência emocional de ouvir, de não absorver e de ficar quieta e acabar a discussão. Ou eu posso ficar muito irritada com as coisas do meu passado que ele tá falando, ou do futuro, seja qualquer coisa, ficar muito irritada, brigar com as minhas emoções e devolver essa energia em volta de mais ira, de mais discussão. Então, sentimento é a minha interpretação da realidade e emoção é a devolutiva dessa energia diante da minha realidade. Então, eu posso escolher, sim, ser xingada e ficar quieta. Ou ouvir, ou estar numa discussão e ficar quieta. Eu posso. E até chegar a esse nível de inteligência emocional, de ouvir as coisas erradas e injustas que as pessoas estão falando mal de ti, estão falando coisas que não sabem, estão ouvindo falar coisas e você ficar quieta diante das coisas que acontecem. Ou especialmente nos relacionamentos, né? O Thiago não casou com a mesma Silviane de 10 anos atrás. A Silviane é outra. A Silviane tem pensamento diferente, tem atitudes diferentes. Mas se a gente... Lembra lá no início que eu falei? Tipo, esse casamento não muda, é sempre assim mesmo. Se a partir do momento que eu começo a repetir todo dia isso, todo dia, sempre vai ser a mesma coisa. Só que o Thiago não é mais o mesmo também lá atrás de 10 anos que a gente casou. Ele não é a mesma pessoa, ele mudou. Só que se eu continuar falando negativamente disso e dessa situação, nada vai mudar. Então eu preciso ter a inteligência emocional de me controlar. As emoções, os sentimentos, a língua. Porque nada do que os outros falem ou pensem de mim pode me afetar. É fácil isso? Não é fácil, né, gurias? Não é fácil. Bem-vinda, Alba. Não é fácil fazer isso, mas é possível. E é por isso que a gente está nessa comunidade, é por isso que a gente vai iniciar esse desafio de Detox 7D, minha melhor versão. Porque é possível, sim. Primeiro, deixa eu só finalizar o raciocínio aqui. Primeiro a gente lê a nossa realidade e o outro devolve para a realidade. Então, a emoção lê a realidade e a emoção devolve isso para a realidade. Não sei se ficou bem claro, mas enfim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês perguntem. E não se curve. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Não se curve para nada, nem para ninguém. Não tenha necessidade de aprovação. A única pessoa que a gente pode e deve se curvar é para o Senhor. Nos nossos momentos de oração, e é só para Ele que a gente tem que se curvar. Para mais ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém tem esse poder sobre nós e ninguém pode ter esse poder sobre nós. Porque senão... A gente precisa adquirir essa inteligência emocional para que ninguém tenha esse poder sobre nós, para que a gente possa viver uma vida extraordinária. Porque não tem como eu me curvar para sistema, pessoas, dinheiro, situações financeiras, marido, filhos, pastor, sei lá eu, qualquer coisa. Nada e ninguém a gente tem que se curvar. A única pessoa é somente Deus. E isso é bíblico. E a parte, para mim ter toda essa inteligência emocional, esse controle emocional, eu preciso lavar o meu ego. Eu preciso lavar o meu ego. O que é o meu ego? É onde a parte pega, onde eu sou mais sensível, onde eu sou mais mimizenta, é onde pega aquelas coisas de tipo
Ai, mas, né? Tipo, fulano falou de mim. Ai, porque não sei quem aconteceu, não sei o quê. E, tipo, a gente fica toda nhenhenhê, né? E o nosso ego precisa ser lavado todos os dias, porque senão eu não vou conseguir ficar quieta, eu não vou conseguir controlar a minha língua. Ego é igual xixi, cocô, hálito, olho. A gente precisa lavar todo dia, porque senão fede, fede, fede de verdade, gente. A gente fica, é que nem hálito. Se eu não escovar os dentes, o que que acontece? Vai feder. Então, nunca mais se esqueçam, ego é fedido, é fedorento. A gente não pode ter ego. E não é que a gente nunca mais vai ter. A gente tem, a gente acorda com ele e dorme todos os dias, só que o mais importante é a gente lavar, é a gente buscar essa humildade no Senhor, porque eu não tenho como ser. Vocês acham que todo dia eu consigo escutar algumas coisas e não falar? Numa discussão, ou entre amigos, ou quando alguém faz alguma coisa errada e me irrita. Não é sempre que a gente consegue. Só que quando a gente é humilde, quando a gente lava o ego todo dia, quando a gente ouve o Senhor, quando a gente tem paz, quando a gente tem tranquilidade, quando a gente tem inteligência emocional, todas essas coisas ficam leves e eu consigo controlar o meu ego porque eu não tô nem aí. Sabe aquela expressão que a gente fala? Não sei se aí também na cidade de vocês falam, cagando e andando. Aqui, né, quando era adolescente, falava muito isso, né? Tipo, tô cagando e andando. Então é isso, não me importar com o que as pessoas estão pensando, falando de mim, entenderam? Então é esse ego que tem que morrer, que tem que ser lavado todos os dias. Bem-vinda, Lu! Depois eu só tô acabando aqui, já vamos falar mais. E outra coisa. O que é inteligência emocional? Ela faz a gente viver no agora, no hoje. Então, se a gente tem uma coisa que a gente tem que aprender, tipo, sair dessa live, sair dessa aula entendendo que é inteligência emocional, é pra gente viver no agora, é viver no hoje. Isso é um hábito da inteligência emocional, né? É no agora que você tem a energia suficiente. Mas como que a gente vai ter essa energia suficiente? Como que eu vou buscar essa energia suficiente para viver no agora? Beber água, ó. Acabei de beber água sem querer, ó. Beber água, 2 litros no mínimo por dia. É você treinar todos os dias. É você fazer os hipopressivos, fazer um ritmo funcional, o Tabata. É como você comer direito, é você tomar sol, é você dormir bem, é você fazer esse ciclo de coisas. Ter uma rotina saudável de sucesso. Fazer tudo isso e mais para que você possa viver no agora, para que você possa ter essa inteligência emocional. E aonde você vai arrumar essa energia? É nessas coisas. Não tem como você esperar ter um corpo maravilhoso e perfeito se você não beber água. Como que você vai ter energia? Como que você vai ter energia para viver o agora se você tá triste, tá chateado, tá rancoroso, tá triste, tá depressivo, tá ansioso? Como? Como que você vai ter saúde? Como que você vai ter energia? A energia vem dessas coisas. Então, por isso que a comunidade, o desafio detox que a gente vai entrar daqui uns dias, os 7 dias da minha melhor versão, é justamente para treinar vocês para tudo isso. Para ter essa rotina, ter essa inteligência emocional. E esse detox, ele não é só de corpo. É um detox de corpo, de mente, de alma, de espírito. Porque não tem só como
eu desintoxicar o meu corpo? E desintoxicar o meu corpo é muito fácil. Eu tomo lá meia dúzia de chá. E tem gente que acha que é só com suco detox que desintoxica o corpo, né? Não é não. Então, tem muitos ingredientes saudáveis para a gente desintoxicar o nosso corpo e tem muitas formas de desintoxicar o nosso corpo. Mas como que a gente desintoxica a nossa mente? Como que a gente desintoxica o nosso espírito? É isso que a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer dessas semanas que antecedem o desafio. E é isso, gente. Uma parte do que vocês têm que fazer é isso. É beber água, é treinar, é comer saudável. É só, Sil, mas eu não consigo. Não precisa aprender, não precisa conseguir fazer tudo. Se você conseguir fazer uma coisa, ótimo. Se você conseguir fazer 2, ótimo. 3, ótimo. 4, ótimo. 5, ótimo. 6, ótimo. Vai no teu ritmo, vai no teu tempo. Faz conforme você tem capacidade e inteligência emocional. Porque conforme tu vai tendo e adquirindo mais inteligência emocional, você vai controlando o quê? O seu corpo, a sua boca, a sua mente, os seus pensamentos, a sua língua. Tudo isso vai mudar. Só que não é da noite pro dia, mas é uma constância, é um treino. A inteligência emocional é treinável, lembram? Então, todo dia é treinar, treinar, treinar. Então, como que a gente vai treinar as nossas emoções? Aí vem a parte que o bicho pega e que muitas de nós estagnamos. Muitas vezes a gente se deixa parar por muitas situações na nossa vida. Mesmo sabendo o que é inteligência emocional, mesmo sabendo tudo isso. Então, como que a gente vai treinar as nossas emoções? Confrontando gente. Nossa, Sil, confrontar a gente, sim, a gente tem que confrontar as pessoas, a gente tem que decepcionar as pessoas e a gente tem que confrontar a nós mesmas. Porque senão a gente não vai conseguir. O que é decepcionar a gente? Muitas vezes você não sabe dizer não para as pessoas, né? Quando alguém te pede um favor, quando alguém usa e abusa de ti, não sei. Quem que é que vive abusando de ti? Quem que é a pessoa que tu é dependente, talvez emocional, e que abusa e abusa de ti e que tu não sabe dizer não? Você vai ter que decepcionar essas pessoas. Não importa se é pai, se é mãe, se é marido, se é filho, de quem é que você tem essa dependência? Você vai precisar decepcionar. Decepcionar, sim. Porque senão você vai viver dependendo dessa pessoa, da aprovação dessas pessoas para você fazer qualquer coisa na vida. Você precisa confrontar as pessoas fazendo perguntas. A gente confronta as pessoas fazendo perguntas. Aprendam, pelo amor de Deus, aprendam a fazer perguntas. Gente, esse cartaz aqui, ó. Vê se aparece ali, ó. Vou mostrar na live. Evite afirmações. Faça perguntas e tem mais umas outras coisas ali. Gente, esse cartaz, vou mostrar pra vocês também, ó, meninas. Peraí. Pra mim não derrubar tudo aqui. Ufa. Ó. Lá, ó. Vocês não vão conseguir ler, mas tá ali na porta. Já faz muito tempo. Eu vou fazer uma placa, um outdoor disso. Mas sabe o que diz ali? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Na vida. Deixa eu arrumar minha luz aqui. Diz assim: evite afirmações, faça perguntas. E fazer perguntas é justamente para você confrontar as pessoas. Não é você bater de frente e ser rude com as pessoas ou ser grosso com as pessoas. Confrontar gente é fazer perguntas. Fazer perguntas para as pessoas. Especialmente aquelas pessoas que mais são arrogantes no sentido de não querer responder. Faça perguntas, confronte as pessoas, até você saber os porquê dos porquês. Sabe criancinha? Que eu não lembro que idade é, as crianças começam, mas por quê? Mas por quê? Daí tu responde e ela pergunta, mas por quê? Daí tu responde e ela pergunta, mas por quê? É assim que você tem que fazer na sua vida, pra tudo. Faça perguntas para as pessoas, para ti mesma.
Como que você confronta a si mesma? Se fazendo perguntas. Por que que eu tô pensando assim? Por que que eu tô comendo isso que eu sei que eu não poderia comer? Por que que eu tô tendo essa atitude? Por que que eu tô falando desse jeito? Por que que eu tô chateada? Por que que eu tô mal-humorada se eu não tenho motivo? Por que que eu tô triste se eu não tenho motivo? Se faça perguntas, se confronte todos os dias. Vocês vão se surpreender com as respostas que vocês vão ter. É tu falando contigo mesmo. Sabe aqueles desenhos animados que é o anjinho capetinha? Não, não é o anjinho capetinha. É tu contigo mesma. Faça perguntas até você descobrir o porquê dos porquê. E você vai entender por que que você não consegue se controlar pro doce, por que que você não consegue controlar a língua, por que que você não consegue fazer isso ou aquilo. Se confronte sempre, todos os dias. Nossa, gente, tô ficando com calor. E se a sua mente for treinada, se a nossa mente for treinada, a nossa mente vai ser mais rápida, ela vai ser mais resiliente. A nossa resiliência vai ser mais rápida também. Então, a gente precisa entender que a nossa mente treinada vai fazer a gente ser mais rápida. A gente não vai ficar mais chateada, a gente vai... As discussões aqui em casa, né, comigo, com o Thiago, é mais rápido, entendeu? Tipo assim, ninguém fica de bico um com o outro muito tempo, muitos dias, muitas horas, uma semana. O Thiago era muito mimizento, ele ficava emburrado várias horas, assim, tipo assim, o dia todo. Eu era mais rápida. Só que aí, quando a gente discutia, ou... por que tu tá me olhando assim? Ele tá aqui me olhando. É verdade, porque eu dizia pra ele, tipo assim, ó, não fala comigo, não quero falar, tô muito puta, tô muito irritada, não fala comigo agora, mas dali 5, 10 minutos, passou... Virou a chave e volto a falar igual. E hoje é muito mais rápido do que antigamente, por causa da inteligência emocional, porque ela é treinável, então todo dia um pouquinho. E siga a voz do seu coração. Siga a voz do seu coração. Essa é a verdadeira essência da nossa inteligência emocional. Toda a minha vida eu passei ouvindo, não segue o seu coração. O coração é enganoso. Que bosta isso. Que merda isso. Isso fez eu perder muitas coisas na minha vida, muitas oportunidades, muito. Mas eu quero ensinar uma coisa aqui, muito importante para vocês hoje. Siga a voz do seu coração. Essa é a verdadeira essência da inteligência emocional. Só que tem um detalhe para você conseguir escutar o seu coração. Ele não pode estar sujo de mágoa, de rancor, de ressentimento e de amargura. Porque quando o nosso coração tem essas coisas, ele não vai estar limpo e você não vai conseguir escutá-lo. Ele vai estar com aquela, sabe aquela rádio AM com muito chiado que tu não consegue sintonizar? É isso. E você não vai conseguir entender o seu coração. Você precisa ter fonte direta aqui, ó. A mente aqui, ó, direto, em linha reta aqui, ó, no seu coração. Mas se você tiver com mágoa, rancor, não tiver alguém que você precisa perdoar, não vai dar ligação. Não vai dar ligação. Você vai interpretar errado esses sentimentos e emoções. Não faça isso. Então, não tome decisões pelas emoções. Tome as decisões de acordo com a sua mentalidade, racionalidade. Seja rápido nas suas emoções e não dê margem para a lentidão emocional. Por quê? Essa lentidão emocional vai te trazer problemas. Vai te trazer problemas. Não é simplesmente aquela coisa tipo, pensei rápido no impulso. Isso não é impulso.
É como se fosse um impulso, mas com a inteligência emocional. No impulso, você não pensa, você não raciocina e você simplesmente fala, saiu da sua boca. Teve um impulso, ou fez algo, ou falou algo sem pensar. É para você ter essa mesma rapidez de ser impulsivo, mas pensando no que você vai falar e vai fazer. É a mesma agilidade, é a mesma rapidez que você precisa ter. Estamos quase acabando, tá, gente? Mente é igual coração. Um dos hábitos que você precisa adquirir na sua alma, na sua mentalidade, é a inteligência emocional. E é o coração assumir o governo. Porque quando o coração assume o governo, a gente não tem pra ninguém, gente. Não tem pra ninguém. E eu vou falar, tava falando no início para as meninas um pouquinho da minha experiência da Corrida do Fogo no sábado. E eu vou fazer uma live amanhã, eu vou falar para vocês o horário, eu vou contar detalhadamente para vocês que fala exatamente sobre isso aqui. É a gente escutar o nosso coração. E eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Uma das grandes lições que eu aprendi nessa corrida foi escutar o meu coração. E eu vou contar para vocês os detalhes de como é ouvir o coração. Porque mais pessoas precisam saber, mais pessoas precisam entender. E se é uma das coisas que me deixou mais feliz, eu aprendi muitas lições nessa corrida, mas a lição mais linda que eu aprendi foi essa. Foi esse hábito. Foi essa lição de escutar o meu coração. E é no meu coração que o Senhor fala. E é Ele que eu preciso aprender a escutar. Tem muitas coisas que é pelo esforço que a gente faz, mas tem muitas coisas que é pelo favor de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na nossa vida do que viver no favor de Deus. Não existe nada, 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 nada que compara a gente viver no favor de Deus. As coisas simplesmente acontecem. Sabe aquelas coisas que você não consegue explicar? É o favor de Deus. É isso que é o favor de Deus. É o tu não conseguir explicar. Eu não consigo explicar o meu tempo de 53 minutos na corrida. Eu não consigo explicar para vocês, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que aconteceu. Então, isso é favor de Deus. E eu vou falar para vocês detalhadamente tudinho o que aconteceu, inclusive do piriri. Você está debaixo de uma missão? Eu quero que vocês anotem essa pergunta, meninas, e se perguntem: você está debaixo de uma missão? Esteja sempre no modo combate e viva no agora. Só hoje. Diga para você mesma: só hoje eu vou beber 2 litros de água, só hoje eu vou correr. Só hoje eu vou fazer o meu treino, só hoje eu vou comer essa sementinha, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só no agora. Você tem que ser simples. Na verdade, essa simplicidade, o ser simples e ser humilde, vem da inteligência emocional, porque eu posso ser uma pessoa aquém, eu posso ser uma pessoa simples, eu posso ser uma pessoa extraordinária. Fazer o além, né? Mas muitas vezes o extraordinário gasta muita energia e o aquém também muita energia. E eu preciso viver no agora. Viver no hoje e no agora. E é por isso que para mim viver no hoje e no agora eu preciso ser uma pessoa simples. Eu preciso ser uma pessoa humilde, eu preciso focar no agora, eu preciso aproveitar a energia, aproveitar todos os momentos, eu preciso entrar no flow. O que é flow? É o favor, é o Senhor aumentar a nossa capacidade, é o Senhor aumentar a nossa energia,
É você ver os resultados que você não conseguiria, não tem como ser você a fazer as coisas. E aí você tem certeza que é o Senhor, que é o flow, que é o favor, que é viver no favor, sabe? Então, tipo, é umas coisas que não tem explicação. Tipo, às vezes você fala umas coisas que você fala e você não sabe por que você fala, que tu não entende, mas é o Espírito Santo falando através de você. Tipo agora. Então, quais são as tarefas da semana, meninas? Qual o livro bíblico que a gente vai ler essa semana? Um dos alimentos para a gente se tornar a nossa melhor versão e viver o detox do espírito é a leitura bíblica. Então, essa semana a gente vai ler Obadias e Jonas. Jonas foi uma pessoa desobediente. E todo mundo sabe, né? Jonas, baleia, engoliu, cuspiu, não desobedeceu o Senhor e tal. Mas qual que é a maior lição de Jonas? É ele ter voltado o seu coração para a oração quando ele estava lá na baleia. Por quê? É o arrependimento. Nós precisamos estar arrependidas para realmente ter e viver uma vida extraordinária e conseguir ter essa inteligência emocional que a gente está falando aqui, para realmente mudar tudo na nossa vida. O filme O Lado Bom da Vida, livro O Extraordinário Poder da Intenção e o jejum Só Água nas Refeições. Então, se vocês estão acostumadas a tomar outras coisas, ou suco, ou qualquer outra coisa, água com gás também não pode, tá? Só água normal em todas as refeições. E quando vocês tiverem vontade de tomar alguma coisa diferente, lembre-se, só hoje. Eu vou controlar o meu corpo só hoje. Porque se você consegue controlar o seu corpo para você não tomar nenhuma outra coisa na sua refeição, você vai conseguir controlar o doce no dia que você quer e na hora que você quer. Você vai controlar você ir ou não ir na academia, ou fazer ou não fazer o exercício. Você vai controlar tudo na sua vida. Só que comece com as coisas pequenas. Não comecem controlando tudo ao mesmo tempo. Deixa eu tomar mais uma aguinha que secou a garganta de novo. O que vocês acharam, meninas? Essa é a nossa aula de hoje. Vou botar aqui do início. Desculpem, meninas do grupo, que eu lembrei só depois. O nosso tema foi inteligência emocional, nova programação mental para a nova vida. Mudanças simples e impactos profundos. O que vocês acharam? Quem quer falar? Sejam bem-vindas, meninas, a Lu, a Alba, a Neca. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tão sérias? O que eu observei, assim, que ela veio para completar as outras aulas que a gente já vinha falando também um pouco, né? De plantar sementinha, fazer um pouquinho por dia, né? Até eu comentei contigo, mesmo que a gente não consiga fazer todas as micro tarefas, né? Mas se dedicar e fazer e persistir todo dia, fazer um pouquinho, cada dia fazer, isso vai virar um hábito, vai se incorporar na nossa rotina diária, né? É isso aí. E a aula maravilhosa. É isso aí, a gente tem que controlar a mente, né? E como? E também, eu lembrei muito também daquele livro, né? O Poder do Subconsciente. Aquele livro é extraordinário. E essa aula me trouxe muito ele na memória. Exatamente. Exatamente. O poder do subconsciente é fantástico. É o que a gente precisa fazer. É a mentalização.
A inteligência emocional da parte espiritual também faz parte do boot. O boot é mentalizar, né? É tu fazer uma oração e se mentalizar, se visualizar fazendo as coisas. Isso também é inteligência emocional. Por quê? Porque se eu não consigo me ver lá no futuro, como que eu vou ter essa visão? Não tem, a gente não consegue. Alguém quer falar mais alguma coisa? Excelente, como sempre, Sil. Eu tô aqui mais quietinha aqui, que eu tava fazendo pra ir dormir, mas eu tô acompanhando. Maravilhosa a aula, maravilhosa. Eu já li um livro do Daniel, só que eu não terminei de ler. Esse livro é excelente também, né, Sil? Goleman, né? Isso. É muito bom. Ele Esse fala livro muito é de excelente. inteligência emocional. Para quem quer se aprofundar mais sobre isso, é muito maravilhoso esse livro. É muito bom. E tem vários dele, né? Vários. Como é o nome, Sil, do livro? É Goleman. Como que é o nome? Deixa eu ver se eu O nome procuro. do livro é Inteligência Emocional mesmo. Ele é um dos pioneiros que fala sobre esse assunto. Isso. É Daniel E ele- Goleman. E ele tem vários livros que falam sobre isso. Vale a pena super, porque eu creio que assim, quando se a gente não tem inteligência emocional, a gente pode ser tipo pode ser inteligentíssimo em outros assuntos e tudo, mas se você não tiver inteligência emocional, você não sai do lugar, porque você não sabe lidar com as pessoas. Então isso é extremamente fundamental para a nossa vida, a gente ter, né, inteligência emocional. Exatamente. Tem pessoas que são muito inteligentes e eles não sabem se relacionar com pessoas. Exatamente, E o que adianta, né? Nada. né? Eu comecei na metade, eu acho, porque eu não tinha me dado por conta. Não sei se tu tinha colocado que ia começar hoje. Não, na verdade não começou hoje. Eu só lembrei de mandar para vocês, é tipo um aquecimento. E eu mandei na metade mesmo, porque eu esqueci de mandar antes. Eu lembrei e depois esqueci. Eu digo, eu posso convidar as meninas que já estão no grupo do desafio. E eu esqueci, me perdoem. A Neca e a Alba também chegaram da metade ali, mas depois eu mando a gravação para vocês verem todinhas, gurias. É um aquecimento pro nosso desafio do 7D. Isso, amanhã elas já podem participar, então, né, Sil? Isso. Amanhã às 9 horas temos aula, hein? Vou colocar vocês. Não é o desafio ainda, tá? Mas a gente tem amanhã às 9 a nossa aula da comunidade com a Braine. E se vocês quiserem participar, vou botar vocês ali no grupo e vocês já vão tendo esses bônus dessas 2 semanas a mais aí com a gente nos treinos ao vivo na terça e quinta e nas segundas-feiras. É um aquecimento para nossa semana do 7D Detox, minha melhor versão. Não. Tá ótimo. Então eu tava aqui me cobrando, disse, como que tu não sabia? Mas então tá tudo certo. Não. Vai começar só dia 23, tá, gurias? Dia 23. Sem ser semana que vem, sem ser a segunda próxima na outra. Aí a gente vai dar as informações, as instruções, tudo no grupo. Mas isso é só um aquecimento, só um pequeno breve assunto do que a gente vai tratar mais profundamente. Claro que não vai dar em 7 dias tratar muito profundo essas coisas, mas por isso que eu queria que vocês, já que vocês estão no grupo, que vocês já pegassem isso. Porque essa inteligência emocional faz com que a gente não só se preocupe de fazer esse detox, mas a gente ter essa consciência que esse detox é de corpo, mente e espírito. Vocês sabem quando foi a minha primeiro contato de detox de mente, corpo e espírito? Foi no meu e-book de detox perfeito. Que foi um PLR que eu traduzi de uma pessoa lá dos Estados Unidos, de uma autora lá dos Estados Unidos. E ela fala exatamente disso, do detox do corpo, da mente e do espírito. Então, vocês veem como as coisas se encaixam. Às vezes, uma coisa que tu nem sabe que tu iria falar e fazer um desafio disso, e agora tu tá falando e fazendo um desafio disso lá atrás que tu nem imagina.
né? Então, são coisas assim que nada acontece por acaso mesmo na nossa vida, tá, gurias? E se vocês estão aqui, né? Se vocês estão vendo a live aqui no Instagram, eu vou ver gravada também depois. A gente vai fazer aberto nessa segunda e na outra também aqui no Instagram. Só essas semanas para chamar vocês pro desafio. Mas nada acontece por acaso. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não nos conhecem por acaso. Deus tem um propósito muito grande, muito lindo na vida de cada uma de nós. E cada uma está aqui por um motivo específico, né? Lembra que eu fiz a pergunta ali, qual é a sua missão? Cada uma de nós tem uma missão, cada uma de nós tem um propósito. Mas a gente está aqui por um motivo específico. E qual é? Eu quero que vocês se perguntem. O porquê que eu estou aqui? Por que eu quero fazer esse detox? Porque eu estou na comunidade? O que é que eu estou buscando e eu quero aprimorar na minha vida? Qual é a minha maior urgência? Qual é a minha maior necessidade? A gente não tem só uma, é óbvio, né? Mas qual é a que mais está pegando, assim, no fundo, no fundo, no fundo? Lembrem de se fazer perguntas. Qual é o mais profundo que chamou a atenção de vocês aqui, de que por que vocês decidiram estar aqui? De por que vocês decidiram fazer o detox? E eu quero convidar, que vocês convidem, né, suas amigas, familiares e aqui no Instagram também, para que vocês reflitam o quanto isso é importante. Porque a gente está mudando agora, vai chegar a primavera, a gente está mudando mais uma estação. Está chegando a primavera. E qual é a sua melhor versão? Qual é a melhor versão que você busca no seu corpo? Qual é a melhor versão que você busca na sua mente? Qual é a melhor versão que você busca no seu espírito? Nessa semana que vocês vão passar junto com a gente vai dar uma amostrinha do que é esse detox de corpo, mente e espírito. Vai ser uma semana bem intensa, mas vai ser bem produtiva, porque a gente vai passar muitas coisas para vocês, mas façam aquela que você estiver disposta a praticar. Vocês não são obrigados a fazer tudo, ouvir tudo e fazer tudo, mas qual é a área que você está disposta a realmente se desintoxicar? Qual é a área que você realmente vai fazer a diferença e vai ser a sua melhor versão? Então, eu pude comprovar que a minha melhor versão foi construída, né, do desafio da 5ª Corrida do Fogo, foi construída no decorrer de 10 meses. Em 10 meses eu estava preparada para correr uma corrida de 10 quilômetros, tirar em primeiro lugar na minha categoria e de ficar entre 7 das 121 mulheres que participaram. Eu sabia disso? Não sabia. Mas eu estava me preparando. Eu sabia que um dia eu ia participar de uma competição e vou continuar participando de várias competições, mas eu sabia que um dia o resultado ia chegar. Mas eu não sabia que ia ser tão logo assim. Foi um desafio para mim. O resultado foi um desafio para mim. Só que qual é o desafio que você vai fazer e vai passar junto com a gente? É os 7 dias? É o continuar? O que é que tu vai fazer na tua vida para realmente mudar e se desafiar a ser a sua melhor versão? Brian, quer falar um pouquinho mais do desafio? Então, o nosso desafio ele vai ter aula todos os dias, meninas. De segunda até domingo, né, Sil? E a gente vai intercalar entre o foco nos exercícios do abdômen e nos exercícios mais de treinamento intervalado, porque a grande maioria é emagrecimento. Então, a gente vai focar na parte de emagrecimento, né, Sil? Certo? Isso aí. Então, a gente vai mesclar entre funcional, HIIT, os exercícios também pro abdômen. Os hipopressivos, né? Porque perde bastante medidas também. Dá para perder muita medida em uma semana. Tem meninas que perderam a 10 centímetros. Imagina com o detox, então, com a desintoxicação. Então vai ser top, vai ser incrível, meninas. Vai ser o último desafio, Brian? O último desafio foram aulas mais diversificadas, porque foram 21 dias, né, Rô? Então, esse a gente, eu e a Sil pensamos em testar um desafio mais curto,
até para as pessoas concluírem até o final, né? Porque a gente sentiu que no meio do caminho muitas deixaram o desafio. Então a gente tá testando, vai testar esse de 7 agora. É isso Depois aí. a gente faz um de 14, né, Sil? Um É de isso aí. 30, já fiz vários, né, Rô? Já fiz de 30, de 90. 90. A Rô virou minha aluna com um de 7, lembra? Fez direitinho Foi. de 7. Eu creio que o de 7 é o que mais dá mais certo. E o resultado o resultado vem, gurias. E o resultado Incrível, bem. e todas essas coisas que a gente fala, né? Parece ser muitas coisas. E a gente olha assim, né, o todo e pensa, poxa, não vou conseguir fazer isso, é muita coisa para minha cabeça. Por isso que a gente falou hoje de inteligência emocional, para você pegar algumas coisas e vai incluindo na sua rotina. É por isso que a gente não vai seguir dieta. É por isso que eu nunca vou ser nutricionista. Vou falar uma coisa que o senhor me revelou. A Braine estava falando esses dias atrás, eu nem falei para a Braine. A gente estava falando esses dias atrás, por que tu não faz nutrição e tal, né? Por que você não... E aí eu fiquei pensando, pois é, né? Por que eu não faço, né? Uma faculdade de nutrição também seria bem legal, né? Na minha área, essas coisas que eu gosto e tal. E aí, olhem o que eu escutei. Por que tu quer fazer nutrição? Escutei do senhor, né? Por que tu quer fazer nutrição? E eu pensei, isso é para poder ajudar melhor as pessoas, e daí tava falando, né? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Dele me fez refletir. Tá, mas se tu tá falando que tu não precisa fazer dietas e tu muda com hábitos e que é um estilo de vida e é isso que eu quero que você passe para as pessoas, para que elas parem de fazer dietas que não vão resolver o seu problema. E por que é que tu quer ser nutricionista? Só para poder ter um CR não sei o quê, para assinar uma dieta? Contar caloria? É isso que tu tá ensinando? Não, não é isso que a gente ensina e a gente nunca vai ensinar isso aqui. E eu não tô falando nada contra as nutricionistas e tá tudo bem se você quiser fazer dieta e se você acha que isso é bom para ti. Mas não foi bom para mim e com certeza não é bom para muitas outras pessoas. E eu consegui os resultados que eu tenho na minha vida, no meu corpo, na minha mentalidade. Foi com estilo de vida, foi mudando hábitos. Hoje eu tenho mais saúde, hoje eu tenho mais energia para pensar, para correr, para tudo. Então essa energia... Até para dormir tu precisa de energia. Se tu não dormir direito, se teu corpo não tiver energia para dormir direito, você vai ter insônia, você vai acordar cansada. Você pode dormir 12 horas por dia, você vai acordar cansada. Então você precisa ter energia para viver. E aí as energias boas, energias positivas. Então eu nunca vou fazer, nunca, né? A gente nunca diz nunca, mas... Não tenho a meta de fazer nutrição, porque aqui a gente não vai passar dieta nenhuma. Vocês vão receber, nesse Desafio Detox, vocês vão receber um e-book com receitas, com sugestões para você desintoxicar. Eu compilei ingredientes de frutas, de sementes, de legumes, de tudo. Eu compilei em algumas receitas para que vocês possam fazer esse detox mais rápido e mais eficiente, porque a gente está focando num detox de 7 dias, para a gente desinchar, desinflamar e desintoxicar muito. Então, com mais os abdominais hipopressivos, onde a gente realoca nossos órgãos
e a gente consegue ter uma melhor postura abdominal, a gente consegue respirar melhor. A Braine vai explicar um pouco melhor para vocês, mas se a gente conseguir fazer, a gente vai conseguir fazer tudo isso, eu vou conseguir só perder medidas fazendo abdominais hipopressivos. E se eu desintoxicar, se eu desinchar, se eu desinflamar, se o meu intestino funcionar melhor, se o meu fígado funcionar melhor, como que vai acontecer? Tudo vai ficar muito bem. E a consequência é você dormir melhor, é você ter mais energia, você ter mais foco, mais concentração, você ser mais ativa, ser mais criativa. Então, muitas coisas vão mudar na vida de vocês a partir desses 7 dias detox. E vocês vão ter a escolha de vocês continuarem ou não. Ou de vocês seguirem tudo, ou 1%, ou 10%, 20%, 50%, 90%, o quanto vocês quiserem. Só a gente vai estar aqui passando a direção e o caminho para vocês, para que vocês se tornem a sua melhor versão. Por isso que é o desafio Detox 7D MMV, minha melhor versão, tá, gurias? Então, se vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu já tô ansiosa pelo desafio. Que bom! Eu também. Tô muito empolgada fazendo os conteúdos e as aulas e tudo para vocês. Também. Tá sendo muito maravilhoso. E quem ensina aprende 2 vezes, né? Então tá sendo muito enriquecedor aprender também. Muito maravilhoso. Meninas, querem falar alguma coisa? Querem abrir a câmera? Lu, Maricelce, Alba. Bom, fiquem bem à vontade. Meninas, vamos fazer uma oração pra gente encerrar a nossa noite? E amanhã eu vou fazer uma live contando toda essa história pra vocês. Eu vou só ver um horário de noite, mas vai ser depois das 8 da noite. E eu vou colocar ali no grupo pra vocês acompanhar, que eu quero compartilhar com vocês isso, tá? Vamos fazer uma oração, então? Fechem os olhos. A gente aprendeu muitas coisas. Vamos respirar, vamos dar uma acalmada. Jesus, gratidão por tudo isso que a gente aprendeu. Gratidão por todas as meninas que estão aqui. Gratidão por quem vai assistir a live depois. Que você, Senhor, possa tocar o coração de quem é para estar nesse desafio, para quem é estar nessa comunidade de a mulher plena. Que você, Jesus, possa transformar nossa mente, você possa nos dar inteligência emocional, para que a gente possa nos tornar nossa melhor versão em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E que a gente possa pensar, refletir sobre essa pergunta: qual é a nossa missão? Qual é a nossa melhor versão? Por quê? O que eu quero? O que eu preciso fazer de verdade? Que a gente possa dormir hoje pensando nisso. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar a resposta para vocês. Eu tenho certeza que tudo que vocês pedirem em oração, questionando o Senhor, Ele vai responder para vocês. Não importa a pergunta, não importa o problema, não importa a dificuldade. Ele sempre tem as respostas, porque Ele sempre é um Pai bondoso e não comete erros. E nada na nossa vida acontece por acaso, e é por isso que a gente não vai mais se preocupar com o passado, com o que a gente fez ou deixou de fazer, e a gente também não vai mais se preocupar com o futuro, porque nós vamos e queremos viver só no hoje, só no agora, porque a gente confia que você reserva para nós um futuro maravilhoso. Só a gente precisa conhecer, saber qual é esse caminho. E esse caminho a gente só descobre tendo os nossos momentos de orações e intimidade e leitura da Bíblia todos os dias com o Senhor. Que cada uma possa sentir, Senhor, essa alegria que eu senti nessa corrida de te escutar. E é essa experiência
que eu quero falar nessa live de amanhã, é essa experiência que eu quero compartilhar com as meninas e essa experiência que eu quero compartilhar com mais e inúmeras mulheres, porque todas nós merecemos sentir essa paz que excede todo entendimento. E é muito bom quando a gente consegue identificar qual é a sua voz nos nossos pensamentos. E gratidão por tudo isso, Jesus, e que elas possam identificar qual é o pensamento que é a sua voz. Que essa voz seja cada vez mais alta, cada vez mais clara e que possa fazer a diferença na vida de cada uma de nós. Em teu nome te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meninas. Gratidão. Amo vocês de todo o coração. Algumas eu não conheço ainda, mas gratidão pela vida de vocês. Gratidão por estarem aqui. Tenham uma excelente e maravilhosa noite, tá? Depois eu vou colocar as tarefas ali no grupo e informo para vocês a live também, tá? Uma ótima e abençoada semana, tá? Um beijo.